Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou um dos sócios da Integration Consultoria, juntamente com a Abad, com a FIA, com o professor Nelson, há vários anos conduzindo o comitê de canal indireto. Então, um prazer estar com vocês. Eu acompanho a Abad há pelo menos uns 15 anos, então sempre um prazer também ver a evolução dos participantes, das empresas. Muito legal de ter essa iniciativa. Então, também obrigado aí, Abad, pelo espaço. Bom, minha missão aqui hoje é dividir com vocês um trabalho que a gente tem feito no comitê desde 2018, tá? Para definir o que seria, o que as empresas, tanto indústrias, né, quanto atacados distribuidores, estão vendo do futuro para o canal indireto, né? Mas, mais do que isso, como se preparar para chegar lá, né? Então, quais são os projetos, as ações, as iniciativas que as empresas deveriam olhar, deveriam começar a buscar, deveriam se preparar para conseguir chegar lá da melhor maneira possível, né? Então, diria assim, foi também um exercício de futurologia, mas tentando linkar com temas concretos do dia a dia de vocês do canal indireto, tá? Então, eu vou passar para vocês o que a gente discutiu no comitê e vou deixar depois uns 20 minutinhos de perguntas para ouvi-los. Acho que é importante a gente trocar um pouco de experiência e também fico à disposição para o que precisar depois, tá? Então, vamos lá. Então, 2018, tomamos a decisão, né, juntos, em conjunto, né, a Abad, a FIA e a Integration, de criar esse painel do comitê indireto para pensar no futuro, e a gente não podia fazer isso com uma mão única, né? Então, a gente precisava ter os especialistas do setor, mas precisava ter os atacadistas distribuidores e também a indústria, que, obviamente, tem um papel fundamental aí no canal, né? Então, a gente juntou uma turma bastante representativa. Aí vocês estão vendo a formação original aí do comitê em 2018, que se juntou, né? Eu vou contar um pouco como foi. Foram algumas reuniões, na época eram todas presenciais, torcendo agora para que todas continuem sendo no futuro. Não vou fazer previsões quanto a isso, que eu vou errar, mas espero que assim seja, né? E esse foi o time, né? Então, vocês estão vendo que tem toda uma representatividade dos agentes de distribuição e também das indústrias, né, de diferentes setores, para fazer essa discussão de qualidade, tá? Bom, aqui foram os organizadores. Eu acho que o mais importante é como é que foi feito isso, né? A gente organizou 3 grandes encontros entre 2018 e 2019 com essa turma, né? O primeiro foi um encontro onde a gente tentou colocar todos na mesma página do que estava acontecendo no dia a dia das empresas. Então, a gente chamou o encontro do presente. Então, quais eram os desafios, as dificuldades, as iniciativas? Todo mundo lá colocou sua visão, né? E eu vou dividir isso com vocês, porque foi importante, que foi o ponto de partida, né? Na linha que foi colocada aqui das dores, é onde a gente começou a identificar isso, tá? E eu vou dividir. Vocês vão ver que, apesar de ter sido feito em 2018, 2019, a gente atualizou, mas é muito, muito próximo com a realidade do que a gente tem vivenciado hoje. Então, esse foi o primeiro encontro. Com base nisso, e já com as mentes mais aliviadas, digamos assim, dos problemas do dia a dia, a gente começou a desenhar, junto com o time, o que estava sendo visualizado de futuro, né? Então, cada um lá se colocou, e vocês vão ver que a gente conseguiu identificar 3 grandes tendências claras de futuro de canal indireto, e, claro, com uma série de subdetalhamentos e desafios, mas 3 grandes tendências que indicam o que deve vir para frente no canal indireto. E eu vou dividir isso com vocês, tá? E, por fim, eu diria que talvez o mais interessante foi o que a gente chamou de transposição, né? Para cada uma dessas tendências, a gente identificou com as empresas como chegar lá, né? Então, o que fazer para se preparar? Quais iniciativas, quais projetos, quais preparativos as empresas, e tanto indústrias quanto os agentes de distribuição, deveriam focar, né?
alguns fazendo, outros pensando, outros não, mas foi muito interessante porque a gente listou, né, 9 projetos práticos que as empresas deveriam buscar para se preparar para o futuro, e eu vou dividir com vocês. Tá? Então, esses foram os encontros de 2018 e 2019, e de lá para cá, e na última convenção da ABAD em agosto, a gente juntou 6 empresas que trouxeram depoimentos, trouxeram cases de como que elas estavam fazendo essa preparação. Tá? Aqui eu vou dar uma pincelada, não quero entrar muito no detalhe, mas no material vocês vão ver isso, tem todos os depoimentos lá, mas é interessante de ver que já gerou um movimento bastante interessante, com cases práticos, com resultados de coisas que estão acontecendo no setor, de novo, nos agentes e também na indústria. Ok? Então vamos lá. Bom, o que a gente ouviu no presente, né? E aqui a gente separou o ponto de vista da indústria, no primeiro slide, depois a gente foi para o ponto de vista dos atacadistas e distribuidores. Então, a gente resumiu em 3 pilares. O primeiro é um ponto bastante importante, né, de mais financeiro. Então, a gente viu que, de uma forma ou de outra, a indústria está se sentindo pressionada, né, nas suas margens. E aí, por diferentes fatores. Né? Primeiro, por uma trava de preço, né? Uma dificuldade de recolocar preço no mercado pelo momento econômico. Acho que aqui não tem segredo nenhum. Né? Tem todo um processo inflacionário acontecendo, mas também uma barreira aí de preço com um consumo importante. Tá? Depois, ao longo de toda a cadeia, a indústria muito pressionada por custo. Né? Desde custo de mão de obra, todo o custo aí do processo logístico, combustíveis, manutenção, enfim. Claro que vocês também vivenciando, mas a indústria bastante pressionada com custo. Né? E se a gente olhar do outro lado, né, do lado da ponta, cada vez mais, tanto o varejo quanto o consumidor, conseguindo comparar muito preço com ferramentas de tecnologia. Né? Então, desde uma busca num Google, desde os marketplaces, desde ferramentas de informação baseadas, por exemplo, na nota fiscal eletrônica, uma série de ferramentas que facilitam a comparação de preço, que, de certa forma, pressionam mais. Claro, tem o lado positivo de colocar à vista a empresa, os produtos, mas também de facilitar o processo de comparação de preços e pressionar mais a questão de preços na ponta. Então, vamos construir o cenário. De um lado, uma questão de preços financeira, de margens pressionada. Né? De outro, eu acho que isso eu vejo como um dos pontos mais interessantes, uma necessidade de maior especialização. Né? Então, o que a gente viu? A indústria, cada vez mais, descendo no atendimento direto. Né? Então, indo lá e atendendo cada vez mais contas regionais, não só as grandes contas, para conseguir capturar a margem. Né? E aí, digamos assim, tirar um elo da cadeia. É claro que, se a gente olhar para o lado de vocês, tem um impacto direto, né? E a gente ouviu isso bastante no lado dos atacadistas distribuidores quando se colocaram. Mas a indústria está buscando isso, né? De certa forma. Nunca vai atender todo o pequeno varejo, sem dúvida, mas tem uma camada que ela está buscando atender direto. Isso a gente viu bastante claro nos diferentes setores que a gente falou. Né? Outro ponto, né, a indústria também buscando especializar, né, buscando atacar não só a execução no ponto de venda, não só a numérica tradicional, mas também estar em pontos de venda que ela antes não estava olhando com todo o carinho. Né? Então, food service cada vez mais entrando na conta, canais como perfumaria, o próprio farma, canais de produtos naturais, enfim. Cada vez mais a indústria está olhando também como adicionar uma camada a mais na sua distribuição. Né? E isso tem um impacto direto no que ela espera do canal indireto. Né? Por quê? Porque ela busca também parceiros que possam entregar essa especialização. Né? Que possam, talvez não mais atuar naquele grande cliente, né, ou médio, mas buscar canais, setores, regiões que ela não quer e não pode atender e que está colocando o holofote em cima desses mercados. Tá? Então,
vamos lá construir o cenário. E, claro, toda a questão de conflitos de preço na cadeia, enfim. Então, essa questão da especialização. O terceiro pilar, eu acho que ainda está um pouco baixo, mas... O terceiro pilar é a oportunidade de ativação no ponto de venda. Então, a indústria tem uma preocupação, vocês também vivenciam isso no dia a dia, de fazer todo um trabalho de merchandising, de ativação, de trade marketing no ponto de venda, né? Mas ela entende que, mesmo que de uma forma diferente, mais otimizada, mais simplificada, com um custo-benefício melhor, mas que isso também deveria ser feito no pequeno e médio varejo, né? Então, ela começa a colocar um holofote e esperar cada vez mais que o indireto, que os agentes de distribuição, atacado distribuidor, também façam isso. Claro que do lado da indústria, a gente viu bastante que a área de trade marketing cada vez mais olha esse canal e customiza as ferramentas, os materiais, as campanhas, né? Mas ela espera cada vez mais que tenha essa ativação. E se juntar com o ponto anterior, uma ativação especializada, né? Uma ativação específica. Então, uma pequena farmácia, um pequeno ponto de venda, uma padaria, um restaurante, uma perfumaria, às vezes até uma loja de material de construção, enfim, ter esse olhar especializado na ativação, tá? Então, isso alimenta as discussões do que eu preciso fazer para me preparar para o futuro, né? Isso está acontecendo, isso é um fato, todo mundo colocou isso na mesa, ok? Bom, o que os agentes de distribuição falaram, né? Os atacados e distribuidores. Então, primeiro, acho que deve ser talvez o que vocês mais escutam no dia a dia, mas ainda muita distorção de política comercial, né? Então, muitos agentes seguindo à risca, né? Os preços praticados na ponta, as margens na cadeia, mas, por outro lado, ainda muitos players, entre aspas, bagunçando o mercado, né? Então, isso impacta muito a rentabilidade e o poder de fogo que muitos dos agentes de distribuição têm. E aí foi um convite também, pessoal, de que a indústria, né, e que também o atacado e o distribuidor troquem mais informações, não só de venda, mas de custos da cadeia, né, para ter cada vez mais políticas comerciais, descontos de canal, preço sugerido na ponta, entre canais, entre atacado, entre distribuidor, entre o cash and carry, entrando cada vez mais forte na jogada, mas que tenha essa troca de informações financeiras, de entendimento dos custos da cadeia, para que tenha políticas comerciais cada vez mais específicas, né? Então, será que o preço que eu vou praticar em Salvador, no canal Farma, via distribuidor, como que eu vou trabalhar isso quando eu for no mesmo canal via atacado, quando eu for para uma outra região, né? Com as migrações de região entre os players, com a questão tributária. Então, tem uma inteligência financeira importante de entendimento dos custos da cadeia, que foi, digamos assim, um pedido importante para que a indústria olhe isso cada vez mais, tá? Isso depois foi traduzido nos projetos de futuro. Depois, um segundo pilar, isso é bastante interessante, a gente vê muito no mercado, nas discussões que a gente faz nos projetos, do alinhamento do papel na cadeia. O que é isso, né? Cada um dos distribuidores e atacados que estavam lá e que também a gente ouviu ao longo dos últimos anos, eles entendem que eles têm um papel específico na cadeia. E não necessariamente o atacado A, o atacado B, que é vizinho dele, tem o mesmo papel, né? Ou tem a mesma, e aí acho que é um termo que a gente criou com o grupo, a mesma vocação, né? Então, por exemplo, eu posso ter um distribuidor que ele tem uma vocação de fazer um pouco mais de numérica, o outro que tem uma vocação de fazer mais execução. Não que não faça as duas coisas, mas que tenha a chavinha mais preparada para uma coisa ou para outra. O mesmo que possa fazer melhor o canal perfumaria, o melhor food service e assim vai, né? Então, o custo é muito diferente, né? E o que ele vai entregar é muito diferente. Então, aqui também foi um ponto para a indústria observar melhor e ter uma troca de experiência com o atacado e com o distribuidor para entender o que ele está realmente se propondo a fazer. E para cobrar aquilo, né? E não coisas que não é a vocação dele. Parece meio óbvio, mas se a gente está num ambiente de especialização, de muita concorrência no ponto de venda, de margem apertada na cadeia, se a gente vai no genérico,
erra. Se vai no específico, acerta. Então, esse foi o pedido de discussão aí que veio do atacado distribuidor. Tá? E, por fim, o terreno cada vez mais competitivo. Né? Não só pelo ponto anterior que eu falei, que a indústria vai descendo na cadeia, atendendo direto algumas redes que não atendia antes, mas porque também as próprias redes de Key Accounts, né? Por exemplo, começando com modelos de vizinhança, né? Que acaba, de alguma forma, pressionando o canal indireto. Né? Então, o terreno, apesar de ser imenso e com uma oportunidade incrível no Brasil, acho que ninguém viu que o pequeno, médio varejo vai mudar drasticamente aí nos próximos 3 a 5 anos, mas o terreno fica mais apertado. Né? Então, a gente viu de margem apertada, a gente viu que cada vez mais tem que ir para baixo, que tem que se especializar, né? E que as grandes redes estão também fechando o cerco e mudando. Né? Então, se você hoje comprava numa mercearia de bairro e passa a comprar num Pão de Açúcar Minuto, você está indo para um volume que foi negociado direto da indústria com o Key Account. Né? Então, isso tem um impacto importante na cadeia do indireto. Tá? Então, parecem ser um monte de problemas. A ideia não foi desenhar nenhum pano de fundo negro, mas é o que, pelo contrário, é o que as empresas estão sentindo e o que elas precisam fazer para cada vez mais se preparar para o futuro. Tá? Então, esse foi o pano de fundo que a gente viu. Bom, tirando essa camada do que são os problemas, vamos olhar para o futuro. Tá? Então, aqui a gente resumiu, como eu falei, em 3 grandes tendências. A primeira não podia deixar de ser a questão de tecnologia e acesso à informação. Tá? E isso, inclusive, vai ser tema dos próximos anos do comitê, eu vou explicar para vocês. Mas, cada vez mais, o acesso à informação ele permite ter operações mais eficientes. Em que sentido? Né? Então, por exemplo, desde canais de venda eletrônicos, então todos aqui estão acompanhando o que está acontecendo no Marketplace, é um exemplo disso. Né? Processos de troca de informação, de vendas e sellout, que 10 anos atrás você tinha que integrar sistemas, você tinha que ir lá em cada distribuidor, levava 2 anos, custava caro. Né? Hoje em dia, com a chave da nota fiscal eletrônica, você consegue fazer isso super rápido, né? Com um custo bem mais baixo. Mas também informações operacionais. Né? Então, a gente ouviu aqui do Flávio a questão do algoritmo, mas imagina se a indústria tivesse a visibilidade dos seus distribuidores, que tipo de inteligência poderia ser criada de forma conjunta na rede. Né? Informações de custo, como eu falei, de ter essa visibilidade de custo de forma integrada, do custo de servir. Né? Então, se eu consigo olhar isso de uma forma eficiente, rápida, online, eu consigo tomar decisão muito mais forte. Então, isso já é uma realidade. Né? Além de uma série de ferramentas operacionais. Então, desde as ferramentas de roteirização que a gente viu aqui, ferramentas para a área administrativa. Né? Então, a importância disso para reduzir custo e aumentar a eficiência da operação. Então, isso foi um dos pilares e um dos pontos de vista inquestionáveis. Né? Então, precisa se preparar não só como ferramenta, mas para ter também um processo mais colaborativo na cadeia a partir dessas trocas de informações. Saindo do básico, saindo de, quanto que eu vendi naquele ponto de venda e qual foi o preço. Né? Indo para informações mais completas e sofisticadas. Hoje em dia, você consegue, por exemplo, ter acesso, tem empresas que processam dados, por exemplo, da nota fiscal paulista, só para dar um exemplo aqui, estamos aqui em São Paulo, e você consegue, a partir de um ponto de venda, ver o preço num raio de 5 quilômetros, o que você estabelecer, o tipo de ponto de venda, e fazer comparações de quanto que as pessoas efetivamente pagaram. Né? Então, imagina o que você não consegue fazer de estratégia a partir disso conjunta. Tá? Bom. O segundo pilar é a questão do papel do vendedor. Tá? Então, qual a essência aqui? O vendedor ele passa a ser, ele deixa de ser um tirador de pedido e ele passa a ser o que a gente chamou de hunter. Né? É o buscador de oportunidades. Ele cadastra novos pontos de venda,
ele introduz novas categorias, ele introduz campanhas, ele negocia ações especiais e muito menos no dia a dia. Até porque a tecnologia, a gente ouviu de novo, até obrigado pelo exemplo, Flávio, mas toda a questão do suporte, né, de inteligência de algoritmo. Então, você tira o papel básico do vendedor, né, mas você transforma ele num consultor para aquele ponto de venda, né? Desde uma rede maior, que você faz um JBP, um Joint Business Plan, um plano de negócio conjunto, até uma rota mais de dia a dia. Então, isso é super importante, né? Imagina o impacto que tem isso para dentro. O perfil que tem, né? O modelo de contratação, o modelo de remuneração do vendedor, os treinamentos que precisa dar para o vendedor. Muda bastante. A gente viu cases claros, né? Acho que tem um bom exemplo que foi colocado pela Procter de como que ela está preparando não só os seus vendedores, mas apoiando os vendedores do canal indireto para essa nova realidade, né? Então, isso é bastante importante. Não adianta mais atuar com a equipe de vendas da forma que está hoje, né? E a terceira é a de segmentação e especialização. E eu acho particularmente essa mais fora da caixa, né? Então, assim, gente, não dá mais para ter a indústria olhando para o mercado de forma genérica. Não dá mais para falar esse é o pequeno varejo, né? Não dá. Então, o pequeno varejo de Salvador é diferente do de São Paulo. O de São Paulo, da Praça da Sé, é diferente do Itaim, né? O ponto de venda do Mundo Verde é completamente diferente da mercearia. Não dá mais para olhar de forma genérica, né? Então, tanto a indústria quanto os agentes de distribuição precisam se preparar para isso, né? Porque o básico já está feito. O Brasil tem uma força de distribuição muito avançada, né? Se comparar com outros países. Então, está na hora de olhar o que vem pela frente, as camadas. E a segmentação e a especialização são chave para isso, né? Então, a indústria está olhando isso com muito carinho. Muitos dos atacados distribuidores também estão olhando isso, quer seja tendo forças de venda especializadas, rotas separadas, ações, a própria segmentação, preço, nível de serviço. Mas aqui um convite para olhar o mercado com um zoom importante, se preparar para essa necessidade de maior especialização. Então, aqui dá para ver, pessoal, como as coisas se amarram, né? Desde a questão da margem da cadeia pressionada que eu comentei, da questão de maior ativação, dos novos pontos de venda. Então, as tendências fluíram muito em relação ao que as empresas estavam vivenciando. Ok? Bom, já vou abrir para pergunta em poucos minutos aqui. Legal. Esse é um dos últimos slides. O grupo, né, fez um exercício não exaustivo, ou seja, não dá para dizer que está tudo aqui, né? Mas tá bom, para cada um dos pilares de oportunidade, o que as empresas deveriam fazer para se preparar, né? É claro que a gente nunca vai ser 100% exaustivo, mas grandes projetos que ou estavam sendo pensados ou que poderiam ser colocados para frente na cadeia, né? Então, assim, na questão de maior acesso à informação, sem dúvida, é olhar o que tem no mercado, né? E, assim, a gente também, como consultoria, está exposto a isso. Tem muita empresa fornecendo soluções inovadoras, né? Startups, o ecossistema, a gente viu aqui um bom exemplo de tecnologia cada vez mais se desenvolvendo. Então, o importante é estar antenado a isso, né? Qualquer atividade hoje no canal, ele é passível de ter uma eficiência maior usando ferramentas que estão disponíveis no mercado. E hoje, uma empresa pequena que nasceu há 6 meses atrás pode ter uma solução incrível, né? Então, é importante estar antenado, é importante participar aí dos fóruns de tecnologia e ter uma avaliação criteriosa. Claro que a indústria pode apoiar nisso, porque ela tem uma exposição maior, homologar ferramentas e transmitir isso para a cadeia. Não é só de um lado que isso tem que ser feito, são dos dois lados, mas aqui também um convite para se preparar quanto a isso, né? Troca de dados, como eu falei, tem que acontecer, né? Eu acho que tem toda uma preocupação, não só com LGPD, mas com
confidencialidade dos dados, é um patrimônio de vocês, né? As bases são dados bastante sensíveis, mas tem tratamentos jurídicos aí cada vez mais sofisticados para permitir essa troca de informação, esse planejamento conjunto. Tá? Então, de novo, olhando o custo de servir, né? Olhando os custos da cadeia, olhando o custo para diferentes rotas e regiões e traduzindo isso em políticas comerciais específicas entre a indústria e o atacado distribuidor. Né? Do papel do vendedor. Né? E acho que aqui, às vezes, é um tema que parece simples, mas não é. Né? E muitas vezes leva uma geração para conseguir ser... para conseguir ter uma atuação efetiva. Né? Mas precisa repensar o vendedor. Né? Não tem jeito. Então, não só as ferramentas, o dia a dia, a informação que ele tem, porque isso já está acontecendo, mas é o mesmo perfil, o RH vai buscar o mesmo vendedor, eu vou remunerar ele do mesmo jeito, né? Eu vou treinar ele do mesmo jeito? Certamente não. Certamente não. Então, aqui a indústria e o atacado distribuidor precisam pensar nisso. Né? Não dá mais para ter o papel tradicional, o tirador de pedido. É claro que não dá para generalizar, mas já está acontecendo esse papel novo do Hunter, né? Claro que sempre vai ter aquele ponto de venda que é preço, aquela coisa lá do relacionamento. O Brasil é gigante, tem de tudo, né? Mas tem uma camada que está crescendo que demanda uma atuação mais sofisticada. Eu acho que é aí que está a oportunidade, porque tirar pedido, entregar, cobrir a numérica, isso está cada vez mais todo mundo sabendo fazer. Né? O que vem pela frente passa por aí. E o vendedor é uma das pontas de lança disso. Tá? Em relação à segmentação e especialização, é um olhar para dentro e ter clareza de qual é a vocação. Né? Ter um menu de serviços que vocês oferecem para a indústria, colocar preço nisso, né? E ter clareza. Né? Então, eu sou ótimo de fazer ativação de cosméticos em perfumaria. Então, é um valor fundamental, que o teu vizinho não tem ideia de como fazer. Né? Porque entregar uma caixa de chocolate e fazer manutenção no móvel, no mobiliário, numa perfumaria, não tem nada a ver. Né? Mas precisa dos dois. Então, qual é a vocação? O que vocês vão se diferenciar? Como é que vocês vão... Que serviço vocês vão colocar? Né? É o rei da padaria? Né? É o pequeno varejo? O que é? Né? Pode ter mais que uma coisa, obviamente. Mas não dá. Precisa ter uma oferta clara de valor que não é mais ser uma distribuição. Né? Ser uma distribuição já é o esperado, já é o que vocês sabem fazer. A gente está pensando aqui para frente. Né? Quais são os 5 atributos que vocês vão colocar na distribuição? Então, isso é um dos principais pontos. Né? Ter esse cardápio de serviços, né? Do que vocês são bons de fazer, o DNA de vocês. Cada um tem. Né? Todo mundo aqui tem uma história de sucesso de contar. Mas não dá mais para contar a história, eu positivo tantos PDVs... minha margem é tanto, minha numérica cresce, meu share na região, que mais? Né? Então, esse é o ponto aqui. Além de toda a parte de ativação que eu comentei, que acho que aqui está mais próximo do dia a dia de vocês. Tá? Bom, obviamente a lista é infinita. Se a gente ficar aqui num workshop, a gente vai listar mais 50 coisas. Por isso que o importante é vocês capturarem a essência e se prepararem. Cada empresa vai ter a sua visão. Vocês aqui estão pensando no futuro das empresas de vocês. Então, importante, dentro desses temas, cada um dentro da sua realidade, olhar o que faz mais sentido. Ok? Bom, último slide aqui, agora sim eu prometo. A gente, como eu falei, pegou algumas empresas do grupo, né, e ilustrou cases que elas já estavam adotando. Tá? Eu não vou dividir os cases aqui, cada empresa foi lá e contou o seu próprio case. No material tem lá um resumo, né, do que foi feito, do passo a passo para chegar lá e dos resultados, né, para ser uma exposição bastante prática. Né?
Então, tem cases dentro das grandes tendências. Tem cases de custo de servir, né, de como olhar essa rentabilidade na cadeia, como traduzir isso para dentro do dia a dia da operação, e não ser só uma conta, mas ser algo ativo, que leva de volta para a indústria e faz uma discussão de política comercial estruturada. Né? Como criar uma área de trade marketing e não ser, entre aspas, só a indústria fazendo, mas ativamente ter uma área interna e ter uma estratégia de trade, né? A indústria colocando o que ela espera, né? Que o case da Pepsi foi interessante, porque eles adotam, e a gente vê cada vez mais indústrias adotando o que eles chamam de malha sobre malha. Então, eu vou ter, por exemplo, em São Paulo, 4 distribuidores. Né? Um para fazer o alimentar, um para fazer o ponto de dose, um para fazer eventos e um para fazer parques, por exemplo, tá? e lazer. Né? Então, assim, você começa a ver a questão da especialização. A indústria já está assim. Então, ela foi buscar quem é o melhor cara de eventos. Né? Não dá mais para falar, eu sou o distribuidor que faz tudo. Né? Então, tem caras que fazem eventos. Trabalham com consignação, trabalham à noite. É outra dinâmica. De novo, a questão da especialização. Né? Então, bastante interessante esse case. E de tecnologia, o papel do vendedor, né? Como eu citei o case da Procter, que desenvolveu toda uma metodologia de suportar os distribuidores a treinar suas equipes de venda. Né? E cases já cada vez mais frequentes, aqui é só um exemplo, tem vários, né? De plataformas de e-commerce, marketplace, o próprio da Abad sendo lançado, é um excelente case, que, de novo, gente, são ações que já estão na mesa. Né? Então, ao longo dos 2 anos, foi ótimo de acompanhar que as indústrias pegaram as tendências, os atacados distribuidor, cada um fazendo sua lição de casa e colocando essas coisas para acontecer. Né? Então, muito interessante de ver. Claro que isso é um extrato, né? Aqui, né, a gente pode errar, a gente pode esquecer de coisa, mas o importante é fazer o exercício e olhar para frente. Né? Então, eu queria que essa apresentação fosse um convite para vocês, em cada uma dessas operações, pensassem nesses temas, né? E traduzissem isso para a realidade de vocês. Ok? Então, bom, a gente tem aqui 15 minutinhos. Acho que eu vou passar aqui direto. Antes de eu abrir para perguntas, um ponto importante que eu tinha esquecido, mas no que o comitê vai trabalhar nos próximos anos. Né? Aqui o assunto que a gente decidiu focar, e estão todos convidados a participar, com um prazer enorme, é na questão de digitalização, né? Que era uma das tendências lá. Então, o que a gente viu como grupo? Né? Que tem uma série de ações acontecendo de digitalização como canal de vendas. Né? Então, e-commerce, marketplace e assim vai. Né? Muita coisa acontecendo. Mas a digitalização, ela vai além. Né? Então, a gente fez um mapa preliminar aqui, essa mandala que a gente chamou, porque a digitalização ela pode passar pelo administrativo. Né? Então, parte financeira, RH, toda a parte de treinamentos, tem uma oportunidade enorme de aumentar a eficiência. Logística, vocês já provavelmente têm uma série de ferramentas que vocês já usam, mas tem muita coisa aí no mercado, né? Com inteligência artificial, com machine learning, que dá para usar. Então, a gente quer entender e trazer isso para dentro do setor. Né? E, claro, na área comercial, além de um canal de vendas, mas vocês viram no próprio case lá, trade marketing, por exemplo. Né? Como é que eu melhoro a eficiência de materiais? Como é que eu crio campanhas mais direcionadas, específicas. Né? Tem ferramentas hoje que você consegue fazer um push de uma promoção para o consumidor, que vai naquele ponto de venda, que está conectado à indústria, e o distribuidor vai fazer a entrega. Né? Essa integração já está acontecendo. Né? É uma realidade. Então, como é que eu alavanco isso? Né? Então, aqui é um convite que o comitê vai fazer para que indústrias, atacados, distribuidores, olhem para o tema digitalização de tecnologia de uma forma mais ampla do que simplesmente como um canal de vendas. Tá? Então, a ideia aqui é a gente coletar cases, coletar melhores práticas, trazer a visão de especialistas de mercado e dividir isso também com vocês aí nos próximos eventos da Abad. Tá?
Então é isso que a gente está vendo como o nosso futuro, digamos assim, de curto prazo, como comitê do canal indireto. Tá? E, de novo, todos aí super, super convidados para participar, para atuar, para trazer case. Talvez vocês vão ter mais coisa do que a gente possa imaginar. Tá bom?